Olá, aqui é o Lucas e eu e o Gustavo e o Theo vamos falar um pouquinho para vocês sobre a nossa análise acerca da C9 Zenit. Primeiramente, vamos passar pela introdução, falar um pouco de como a companhia atua e um pouco do seu histórico. Falar um pouco dos seus concorrentes e o concorrente que a gente selecionou para fazer essa análise, o desempenho da companhia nos últimos períodos e a conclusão que temos acerca da nossa análise. A C9 Zenit é uma empresa integrada de petróleo e gás natural, fundada em 2009 em Alberta, no Canadá. A empresa surgiu da cisão dos ativos de áreas petrolíferas da Encana Corporation, com foco na exploração e produção de petróleo das áreas bituminosas, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Em 2020, a C9 Zenit realizou uma fusão estratégica com a Husky Energy, ampliando suas operações e consolidando sua posição no mercado. Acerca das características da companhia, temos que a C9 Energy é amplamente reconhecida por suas operações nas áreas bituminosas de Alberta. A empresa emprega tecnologias avançadas de recuperação assistida por vapor, um método inovador que permite extrair petróleo de maneira eficiente e responsável. A tecnologia de extração por vapor permite que o petróleo pesado seja recuperado com menos impacto ambiental, uma grande vantagem competitiva para a companhia. Além disso, falando de refino e processamento, além da extração, a C9 possui capacidade significativa de refino e processamento, o que lhe permite transformar o petróleo bruto em produto de maior valor agregado, como combustíveis, lubrificantes e outros petroquímicos essenciais. Este controle sobre toda a cadeia de valor garante estabilidade dos negócios, protegendo a empresa das oscilações do preço do petróleo bruto, pelo menos de maneira parcial. E acerca da sustentabilidade e responsabilidade ambiental, a C9 também se destaca por ter um compromisso declarado com a sustentabilidade. A empresa investe continuamente em tecnologias e práticas para reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência energética. As iniciativas incluem projetos de redução de emissões de gases de efeito de estufa e implantação de processos nas operações mais eficientes. Em relação à sua conexão com o setor de energia, a C9 Energy é uma figura central no setor de energia do Canadá, especialmente quando se fala em exploração e produção de petróleo pesado. Suas operações não apenas impulsionam a economia canadense, mas também afetam o mercado global de energia, devido ao tamanho das reservas dessas áreas bituminosas. A empresa está na vanguarda das inovações tecnológicas e estabelece padrões industriais, especialmente em sustentabilidade. Analisando um pouco a SWOT da companhia, temos que, em forças, a C9 traz tecnologia de ponta em áreas bituminosas, liderando o setor com a avançada recuperação do petróleo dessas areias, aumento de eficiência e redução do impacto ambiental. A integração do refino e processamento, a maior escala que conseguiu ganhar após a fusão com a Husky Energy, conseguindo aumentar sua posição de mercado e sua capacidade de produção das reservas de petróleo e gás, e o compromisso que já citamos com a sustentabilidade, que continua tendo investimentos pesados em novas tecnologias e práticas mais sustentáveis. Em fraquezas, temos que a grande dependência da companhia nessas áreas bituminosas, o impacto ambiental que, apesar dos avanços, a produção em áreas bituminosas ainda causa, e a grande dívida que foi gerada após a fusão, restringindo um pouco da sua flexibilidade financeira. Já em oportunidades, temos que a transição energética, o investimento em tecnologias de baixo carbono e energia renovável podem abrir novos mercados e fontes de receita. Expansão geográfica, tendo oportunidade de expandir em operações em novas regiões e diversificar sua base de ativos. E parcerias estratégicas, colaborando com outras empresas de energia para que possam fortalecer sua posição competitiva. Por fim, falando das ameaças, temos a volatilidade do preço do petróleo, que afeta diretamente a lucratividade da companhia, as crescentes regulamentações ambientais rigorosas, que apesar de a companhia estar alinhada com o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis, atrapalham outros pontos da operação, e competição e inovação no setor. As empresas vêm avançando rapidamente em tecnologias limpas e renováveis e ameaçam a posição da C9. Agora, passando para a nossa análise das 5 forças de Potter, temos que a rivalidade entre concorrentes existentes é alta, com várias grandes empresas disputando participação do mercado. A volatilidade dos preços do petróleo e a pressão por inovação tornam a competição ainda mais intensa. A ameaça de novos entrantes é baixa, a média, pois a barreira de entrada na indústria são altas, incluindo grandes custos de capital e regulamentações rigorosas. Entretanto, novas tecnologias podem permitir a entrada de novos players em nichos específicos. A ameaça de produtos substitutos é média e alta, especialmente com o avanço das energias renováveis, que tem cada vez conseguido substituir mais essa dependência dos combustíveis fósseis que a nossa população tem. Em relação ao poder de barganha dos fornecedores, tende a ser baixo a médio, pois há muitos fornecedores, porém a especialização de certos serviços pode dar alguma vantagem competitiva e um poder maior de barganha. E a barganha com os compradores é média, variando de grandes refinarias a governos e distribuidores menores, a demanda geralmente é estável por energia e o poder de compra dos compradores termina não afetando tão fortemente assim a companhia. Por fim, vamos explicar o porquê de ter escolhido a ConocoPhillips para ser a nossa concorrente de referência. São 3 pontos principais: escala e escopo de operações, pois ambas as empresas operam em larga escala, explorando e produzindo petróleo e gás; inovação e sustentabilidade, pois ambas investem pesadamente em tecnologias para melhorar a eficiência e reduzir seu impacto ambiental; e posicionamento de mercado, pois a ConocoPhillips é a líder no setor de energia, que se assemelha à posição que a C9 tem e à capacidade que a C9 tem de moldar o mercado canadense. Um pouco da análise de desempenho da empresa, né, baseada nos reports que a gente analisou desde 2019 até 2023. Separei essa análise em 3 tópicos: rentabilidade, liquidez e índices de solvência. Rentabilidade. A margem de lucro bruto da empresa é estável, né, em média nos últimos anos. 2020 foi um ano de exceção por conta da pandemia do Covid-19. Essa média está em torno de 23%, que para o mercado é uma média boa, é acima da média do mercado, mas comparado com outros setores é uma média um pouco baixa. Isso se dá por conta das operações da empresa serem muito caras. Margem de lucro líquido, as margens de lucro líquido são instáveis, elas não passam de 10% desde 2019. Isso é um sinal de que a empresa não está sabendo lidar muito bem com as suas obrigações, tanto de taxes e obrigações de despesas. Alavancagem. As alavancagens financeiras da empresa são de alto nível, então em 2021 tem um pico, conseguindo chegar a 2,29. Esse nível de alavancagem financeira mostra que a empresa possui muitos ativos e que cobrem o equity da empresa, né? Isso também traz um destaque, né, para o ROA baixo, tendo em vista que a empresa tem ativos muito altos. Liquidez. Liquidez corrente, né, que é o índice que mede o ativo circulante da empresa, se consegue cobrir as obrigações de curto prazo, que são os passivos circulantes. Todos os índices são acima de 1, o que é um indicador muito bom, mostra que a empresa consegue sim, com seus ativos de curto prazo, cumprir as suas obrigações. Cash ratio, em 2019 e 2020 tem níveis muito baixos de caixa, né, não mais do que 17%, mas em 2021 a empresa passou a acumular caixa, que fez com que esse índice passou para 56%. O que esse índice quer explicar é se a empresa tem capacidade para cumprir com as suas obrigações de curto prazo com o caixa, e o que mostra que em 2021 a empresa passou a investir um pouco mais em caixa, aumentando esse índice para 56% em 2022. Quick Ratio é um índice que mede qual a capacidade de geração de caixa a curto prazo da empresa. Então, se ela tem recursos que vão gerar caixa para ela, cumprir com suas obrigações, esse índice não aumenta, esse índice está em aumento desde 2019, mas não se encontra mais maior do que 1. Então, se a empresa precisar de algum dinheiro, ela não consegue cumprir com todas as suas obrigações, com todos os recursos que ela tem ali. Isso está muito ligado com o índice de Short Term Debt, que é um índice de endividamento de curto prazo, que é muito baixo. Então, a empresa tem cerca de 5% de endividamento de curto prazo, o resto de longo prazo. Isso explica a falta de recursos de curto prazo, tendo em vista que a empresa faz os financiamentos com bancos e com contratos, tendo em vista também que o setor é um setor B2B, onde você tem uma maior barganha de contratos com fornecedores. Falando então ali do Debt to Equity, os índices de endividamento sobre o equity são bem variáveis,
2021 teve um pico, né, onde o equity cobre aí cerca de 53% da dívida, então cerca de 53% da dívida da empresa é coberta por capital terceiro. Short term debt, já falei, cerca de 5%, né, então a empresa dá uma atenção maior à dívida de longo prazo. E liabilities to equity, são os níveis bem altos. Em 2021 e 2022, os níveis chegam a ser maiores do que 1, então a empresa ela possui obrigações maiores do que o equity, então o capital terceiro não consegue cumprir todas as suas obrigações. E aqui a gente chega na parte da conclusão, tá? O que a gente pode concluir aqui em relação ao investimento se a gente faria esse investimento da companhia, tá? A resposta é não. A gente não investiria na companhia, primeiramente porque a dependência de combustíveis fósseis ainda é muito forte e a gente não vê isso com bons olhos, tá? Destrinchando um pouco mais sobre isso. A Cenovus Energy hoje, ela opera predominantemente no setor de petróleo e gás, né? Obviamente que isso está sendo mudado conforme os anos, mas ainda é uma meta de longo prazo, então hoje a gente não investiria por conta disso, muito dependente de combustível fóssil. Essa dependência expõe muita empresa a riscos significativos associados à volatilidade de preço, bem como a incerteza sobre demanda futura, enfim, emissão de carbono e essa migração é para fontes de energia mais limpa. Então, ainda é um momento bastante instável para a gente investir nessa empresa. E também o cenário global que preocupa, né? Com as mudanças climáticas, está funcionando a transição para a economia de baixo carbono, isso atrapalha sem dúvidas, né? O core business da empresa que é a parte de petróleo e gás, então acho que a gente considera isso um risco financeiro muito forte para poder investir. As incertezas regulatórias de mercado são pautas bastante importantes. Eu acho que a indústria petrolífera está sujeita a muitas regulamentações, inclusive nos próximos 10, 15 anos aí, justamente por causa desse foco, né, na questão ESG e na redução de carbono na economia. Então, acho que a Cenovus Energy vai ser uma das empresas que vai ser afetada por isso. E a gente está de olho e entende que esse não seria um momento muito propício para fazer esse investimento. Acho que a mudança na pauta energética, tributária e ambiental, bem como eventos geopolíticos como guerras, pode impactar diversamente, né, os negócios da empresa, confiança dos investidores, e isso com certeza impactaria os resultados dos investidores como um todo. A gente entende que também que os avanços tecnológicos dentro desse setor, a preferência dos consumidores que está mudando conforme passa os anos, voltando mais para umas pautas mais ESG, isso também vai afetar, né, a receita como um todo online ali do resultado da companhia. Acho que isso vai trazer bastante imprevisibilidade de resultados. Então, acho que isso a gente considera como uma pauta bastante importante que faria a gente não investir. E por último, os desafios que ela tem, né? Embora a Cenovus hoje ela tenha estabelecido metas e cumprido boa parte delas, a gente entende que isso é muito tímido perto do que ela realmente tem que chegar para conseguir encaixar o seu contexto de companhia como todo no mercado em geral, tá? Como, por exemplo, a redução de emissões de carbono, engajamento com comunidades indígenas. Isso ainda são desafios significativos aí no dia a dia da empresa. A natureza do setor de energia como um todo, né? Com sua pegada ambiental considerável, impacto nas comunidades locais, apresenta ainda obstáculos também bem complicados aí para a consecução dessas metas ESG dentro da companhia. E por fim, aí, acho que a questão como envolvimento em projetos controversos de exploração de óleo e gás é uma pauta muito polêmica que sai bastante notícia aí, cada vez mais com os anos passando. A gente entende que isso vai trazer bastante sensibilidade aí dentro da empresa, então a gente entende que não seria o momento para apostar nossas fichas numa empresa de óleo e gás aí que vai ter tanta atenção nos próximos anos por conta dessa pauta ambiental tão forte. Muito obrigado pela apresentação, espero que tenha ficado muito claro o nosso objetivo aqui. Um abraço.